Não sei se dentro, eu tava falando. Pô, nesse vídeo aqui eu vou ser muito. Parada que eu acho bem maneiro nos vídeos desse brother aí, e aí eventualmente eu acabo assistindo justamente por conta disso, que é o estilo de edição dele. Eu sei, muita gente fala com relação à questão do áudio dos vídeos, etc, tal, enfim, e eu concordo. Só que o jeito que esse mano faz a edição, pelo perfil de conteúdo que ele grava, eu acho que orna muito, sabe? Eu acho que combina muito, fica bem maneiro. E aí eu comecei a ver esse vídeo e, consequentemente, e coincidentemente, entre aspas, apareceu um outro vídeo de tema muito parecido, e que é inclusive o vídeo que eu vou gravar aqui na sequência, e que na verdade o assunto é o mesmo, o tema é o mesmo, só que discorridos de formas diferentes. E eu vou fazer aqui a inclusão de alguns comentários. Para quem não sabe, provavelmente você que tá vendo, você não sabe, mas assim, hoje eu tenho 30 anos, né? Eu já fiz vídeo, aliás, eu já fiz, não, eu faço vídeo pra internet desde a minha adolescência, e eu não tô de sacanagem. Era uma época que meus pais tinham na verdade eles têm até hoje essa escada. Eu pegava uma câmera do meu pai de pilha, colocava as pilhas, tal, não sei o que, na câmera, apoiava a câmera na escada e focava a câmera na TV. Na época eu gravava vídeo de jogo. Então, basicamente, a câmera filmava a TV e eu ficava jogando atrás da câmera, porque eu ficava conversando com a câmera, eu ficava narrando, enfim, as coisas. É óbvio que isso não deu certo, eu tô falando de muitos anos atrás, mas enfim, então, assim, hoje com meus 30 anos, já tem uns bons anos que eu gravo para a internet, então para mim ficou muito fluido, eu gosto, é agradável, é um hobby, é bom, sabe? Então, enfim, eu acho, eu aprendi a apreciar a arte do audiovisual com o passar do tempo, sabe? Enfim, vamos lá. Muito prático e simples pra você entender o quanto que você precisa fazer de visualização pra você poder ganhar um bom dinheiro. Então vamos direto ao ponto. Pra ficar fácil da gente fazer essas contas, vamos pensar que a cada 1000 visualizações você vai ganhar $2. Bom, simplificando dessa forma, fica muito mais fácil da gente estabelecer um objetivo, que seria o quanto que a gente quer fazer por mês com o YouTube. E aqui eu tracei 3 cenários: um de 5.000, um de 7.500 e um de 10.000. E como eu já sei que a cada 1000 visualizações eu ganho $2, pra eu chegar e bater R$ 5.000 por mês, eu preciso de aproximadamente 470.000 visualizações. Se eu aumentar esse valor por mês pra 7.500, eu preciso de uma média. Lembrando que isso aqui é valores em reais, não é em dólar, tá? Então, por exemplo, ele aqui arredondou os números, claro, mas a gente está falando de aproximadamente 700 mil views para R$ 7.500 por mês. De 700.000 visualizações. E se a gente fala, cara, eu queria realmente fazer 10.000 por mês com o YouTube, então a gente precisa de uma média de 900.000. Isso a gente tá falando de visualizações por mês. Então pensa que todo mês o seu canal precisa manter essa média pra você atingir esse valor. Tá, agora já ficou muito claro de como que você consegue fazer. Beleza, dado o fato de que, lembrando, conforme e quanto mais vídeos você faz e mais bons vídeos você faz, principalmente vídeos que tem cauda longa, ou seja, vídeos atemporais, que não é só de hype ou de assunto do momento, esse tipo de conteúdo tende a te fomentar visualizações no decorrer do tempo. Ainda que, claro, cada vez mais menos visualizações, mas é normal esse acúmulo. Só que aqui eu tô falando, claro, de um contexto onde a sua massa de vídeos, seu volume de produção já está muito alto, ou seja, você tem muito material, tem muito conteúdo já feito no passado e já postado, óbvio. Essas contas. Agora, como que eu faço pra atingir essas visualizações mensais? E quando a gente chegou nessa fase, eu falei, cara, eu preciso pensar num plano que aumente as probabilidades pra eu chegar nesse objetivo. E qual que é a melhor forma de eu aumentar as probabilidades? Talvez seja de eu entender quantos vídeos eu consigo fazer por mês. E aqui eu trago outros 3 cenários, fazendo 4 vídeos por mês, depois fazendo 6 vídeos, e uma hipótese da gente fazer 15 vídeos por mês. Então, se a gente pegar o valor de R$ 10.000 por mês. Eu entendo essa ideia dessa divisão de vídeos que ele faz, mas eu pessoalmente não concordo. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Hoje, para você fazer poucos vídeos, eu acho que você tem que ser muito, muito bom no que você faz, ou você precisa conhecer muito bem o que você está fazendo. Porque aí o seu nível de especificidade, o seu nível técnico, o seu nível de audiovisual, edição, vídeo, o seu áudio propriamente dito, tudo isso corrobora positivamente com a questão de um conteúdo de altíssima qualidade. Agora, se a sua qualidade é normal, é média, sem grandes movimentos, sem grandes conteúdos, sem grandes materiais altamente elaborados, aí eu acho que você precisa jogar na quantidade, entendeu? No volume, na quantia. Então, por exemplo, a minha perspectiva aqui para o canal, principalmente nesse começo de vida do canal, né? É justamente volume, é justamente quantia. Então eu pretendo gravar muito vídeo, né? A minha ideia é de tentar soltar aí 3, 4 vídeos por semana. Então realmente, vamos colocar aí, jogar abaixo, 3 vídeos por semana. 3, 6, 9, 12. A gente está falando de 12 vídeos em um mês. Se eu conseguir subir para 4 vídeos por semana, já melhora ainda mais esse contexto. Mas por quê? Porque o perfil de conteúdo que hoje eu estou materializando aqui é bastante conversa, bastante react com diálogo, incrementando ideias, incrementando sugestões, dissipando as ideias dos outros criadores de conteúdo. É só isso que eu vou gravar? Não. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Sabe o que é isso aqui na minha mão? Pois é, isso aqui é uma câmerazinha, tá vendo? Então, assim, vai ter conteúdo na rua, vai ter conteúdo fora, vai ter conteúdo viajando, vai ter conteúdo na academia,
vai ter bastante material, né? Então, por isso que eu falo, se a sua qualidade do seu produto, ou seja, a qualidade do seu vídeo, de modo geral, ela é muito fora da curva, a quantia pode ser menor porque você ganha em questão de qualidade do que você proveu. Agora, se a sua quantia é ruim, média, normal ou nada demais, aí a quantidade de vídeos eu tendo a acreditar que performa melhor. Isso, minha análise e análise do Wendel perante canais gerais aí de YouTube. E tentar entender quantas visualizações a gente precisa fazer em cada um desses 3 cenários. Se a gente pegar 4 vídeos, a gente precisa de uma visualização alta, de uma média alta, que seria 225 mil. Mas se a gente aumenta pra 6, ela já baixa bastante. Mas ainda assim se mantém alta, que seria 150 mil. E se a gente enlouquece e fala, cara, quero tentar fazer 15 vídeos por mês, aí a gente baixa muito essa média, que vai pra 60 mil. Só que isso ainda é por vídeo. Quando ele fala, se a gente enlouquece faz 15 vídeos por mês. Primeiro que eu não acho uma quantia alta de vídeos por mês, principalmente se isso se torna realmente o seu trabalho. Você começa a gerar rendas diferentes através da internet. Hoje eu trabalho, né? Tem lá todo o time, tem colaboradores, enfim, etc. Então, eu tenho o meu trabalho normal. Eu só faço os vídeos nas janelas de tempo que eu consigo ter, né? Então, geralmente de final de semana, de feriado, eu edito, principalmente de final de semana, porque durante a noite, durante a semana, durante o período noturno, eu vou para academia, eu faço outras tarefas, enfim. Então, isso é meio subjetivo. Você enlouquece por fazer 15 vídeos. Cara, eu não vejo por aí não, entendeu? Eu acho que assim, é bem pior acordar cedo pra cacete, dormir tarde pra cacete, porque você tá pegando transporte público em cidade, ônibus, metrô, enfim, não interessa. Você tá tomando fumo em dia frio, em dia chuvoso, você é obrigado a sair, você precisa cumprir com isso, entendeu? E assim, isso é vida real, tá? Eu passo por isso. Eu vou trabalhar, eu uso o transporte público, eu moro em São Paulo, eu uso o transporte público para trabalhar. Então, assim, não vamos também iludir. O mundo real é bem diferente do que essa pequena porção que está na internet e que consegue viver de internet. Vamos colocar dessa forma. Claro que com o passar do tempo está mudando, né? Então, tem muita gente também gerando receita pela internet. Não necessariamente receita exclusiva só de vídeos, né? Às vezes vende produto, vende infoproduto, enfim, tem N outras questões. Mas, enfim, começa a gerar uma renda adicional. Então, a pessoa trabalha lá, tem o trampo dela, mas também ter uma renda extra através da internet. Isso pode acontecer. E inclusive, está acontecendo com uma certa frequência. Então pensa que mesmo você fazendo 15 vídeos por mês, você ainda precisa de uma média de 60 mil visualizações, para você sempre manter uma média mensal no seu canal de 900 mil views. Claro que o YouTube ele tem um efeito em cascata, que quanto mais você vai postando, alguns vídeos eles vão ficando atemporais, isso significa que tem vídeo de um ano atrás que as pessoas continuam assistindo, e talvez essa média baixe um pouco. Mas o ponto que eu quis trazer, toda essa conta e todo esse raciocínio, foi para trazer um pouco de pé no chão e um pouco de maturidade, para você olhar o YouTube como uma ferramenta para você ganhar mais dinheiro, mas talvez usar uma estratégia um pouco mais inteligente. E para contextualizar aqui, vamos imaginar um cenário, vamos imaginar que você é um nutricionista e que sua consulta hoje custa R$ 500. E para você preencher a sua agenda, você decidiu abrir um canal aqui no YouTube para começar a conversar com o seu público ideal. Ali você montou uma estratégia de conteúdo para que você consiga educar o seu público e vender a sua consulta, gerar um interesse a partir do seu vídeo. Então vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar que você postou um vídeo, esse vídeo bateu 500 visualizações, só que dessas 500 visualizações, você converteu 10% para gerar um interesse em falar com você no WhatsApp. Ou seja, são 50 pessoas indo te chamar no WhatsApp. E vamos pensar que dessas 50 pessoas, apenas 2 pessoas converteram. Vamos jogar bem baixo essa média. Se a gente pensar nesse cenário, a gente imagina que o seu vídeo de 500 visualizações gerou R$ 1.000 de faturamento para você. Então olha só como a gente pode ganhar dinheiro de verdade usando o YouTube. Agora que isso está muito mais claro, quanto que você precisaria de fato fazer em visualização para bater R$ 10.000? Talvez 5 mil views? Então eu quis trazer todo esse raciocínio, tanto ilustrando como nutricionista, como fazendo a conta só para você viver de AdSense, que ao invés da gente escolher a maneira mais difícil, por que a gente não escolhe usar o YouTube para comunicar sobre o nosso produto? Seja ele físico, seja ele digital, seja uma prestação de serviço. Talvez agora dessa forma você consiga ganhar dinheiro de verdade com o YouTube. Aqui eu concordo também. No passado, eu tô falando alguns anos atrás, era muito normal você só conseguir pensar no YouTube como fazer vídeo para ganhar em cima do AdSense e tentar fechar publicidades com empresas, com terceiros, enfim. Hoje em dia essa dinâmica mudou demais. Tem muita gente que cria conteúdo para a internet, mas que tem trabalhos fora da internet também. Então um acrescenta no outro, um soma no outro, que foi o que eu comentei. Você tem o seu core principal de trabalho na vida real, entre aspas, entre muitas aspas, enfim, fora da internet, e aí você vai a coletar potenciais clientes para ofertar o que você tem. Não importa se é produto físico, se é produto digital, se é um serviço, enfim, claro, tem coisas que você consegue converter mais através da internet. Tem coisas que você converte menos através da internet, porque é mais difícil, né? Dependendo do tipo de, por exemplo, a minha área de prestação de serviço, então o trampo que a gente faz lá e tal, ele é extremamente nichado, ele é extremamente específico. Então, assim, é difícil de eu conseguir gerar e converter com ele. Não estou falando que é impossível, mas estou falando que sim, é difícil, entendeu? A área de atuação que eu estou inserido é uma área bem específica, é bem nichada, sabe assim? Enfim, não é tão simples quanto parece para alguns nichos. Para a maioria, sim,
funciona esse cross-sell, essa troca, né? Então você produz o conteúdo, produz o vídeo e através dele você consegue gerar ali interesse para outras coisas que você faz, vende, enfim, não importa. Eu falei de quantas visualizações você precisa para largar o seu emprego. E eu tava montando roteiro aqui agora e até estudando outros conteúdos. E o que me veio na cabeça é que se você tem um emprego, você quer largar e começar a criar conteúdo aqui na plataforma, talvez essa seja a sua maior vantagem. Eu já até falei isso em um vídeo antigo meu, mas o fato de você ter uma segurança financeira, ele te dá a tranquilidade de você realmente criar uma estratégia muito mais sólida pro seu canal no YouTube. Então, pensa aqui comigo. Tem muita gente que tá empreendendo e que às vezes quer usar o YouTube para gerar resultado rápido. Até mesmo criador de conteúdo, que às vezes você precisa criar um conteúdo para gerar receita o mais rápido possível. Pensa que essa segurança financeira, ela te dá a liberdade de você criar uma estratégia com calma para você pensar no seu posicionamento, definir bem o seu público, com isso definir bem o seu nicho e você saber qual vídeo você precisa criar para você comunicar com as pessoas certas e dessa forma ou construir o seu negócio ou vender o seu produto. Então, se você quer fazer essa transição de carreira, a melhor forma é você criar um plano e estabelecer um prazo. Então, pô, cara, eu quero muito sair do meu emprego porque eu não aguento mais meu chefe, eu não aguento mais ir e vir do trabalho. Então, antes de pedir demissão de forma impulsiva, eu falo isso porque eu já fiz isso, tá? Cria um plano para você fazer essa transição de carreira. E a partir É isso, eu concordo plenamente. Eu discordo da galera que assim, eu vou pedir demissão, vou viver da internet, vou tentar fazer tudo de qualquer jeito e vambora. Cara, acho que o tempo vai. Assim, se você é bem novo, sabe, tipo 18 anos, 19, 20 anos, eu acho que até você poderia se dar esse luxo, porque ainda você tem tempo de conseguir tracionar sua vida para determinadas áreas. Agora, a partir de um certo ponto, ou seja, uns 27 anos mais ou menos para frente, a casa começa a mudar, tá? Eu tenho 30. Então eu posso falar porque assim, eu tenho acesso a N pessoas de N idades diferentes. E assim, existe uma série de problemas. Quanto mais o tempo passa, mais esses problemas ficam mais evidentes, entendeu? No mercado de trabalho, de modo geral. No mercado de trabalho, eu digo fora da internet. Então tem que ter uma certa sensibilidade com relação a isso. Eu mesmo discordo dessa ideia, porque eu acho que é um risco que não precisa ser corrido. Entendeu? Eu acho assim, mano, você já viveu sua vida até agora. Então, assim, continua vivendo o que você tá vivendo e, paralelamente, começa a produzir outros conteúdos. Por exemplo, que é o que eu tô fazendo. Isso significa que eu pretendo largar meu trampo e as coisas que eu faço? Não, eu não pretendo, eu não quero, eu não vou, inclusive, fazer isso. Não vou parar de trabalhar com as coisas que eu tenho, que eu trabalho, etc. Mas a ideia do canal é porque eu gosto, porque eu quero gerar esse tipo de conteúdo, porque eu quero gerar esse tipo de conexão com as pessoas, mas que eventualmente eu possa também fornecer soluções para essas pessoas. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, porque a área de trabalho que eu atuo é muito nichada, é muito específica, entendeu? Então, assim, não é tão simples quanto parece. Por isso que eu falo, eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Mas eu vendo um tipo de serviço muito, muito, muito específico, entendeu? E isso, assim, enfim. Quando for o momento de conversar sobre isso, eu vou conversar. Mas o que que eu quero dizer? Que eu mesmo sou esse exemplo. Eu quero me comunicar com as pessoas porque eu gosto, porque eu já faço isso aqui há muito tempo, né? Já fiz isso aqui há muito tempo. Eu mesmo que gravo ali, eu sou, entre aspas, a cara da empresa, né? Então eu gravo os vídeos para o material de publicidade, de marketing da empresa, tal, enfim. Então, isso aqui é muito comum para mim. Eu gosto disso aqui, me agrada isso aqui. E eu não preciso largar uma coisa para fazer outra, até porque eu não quero. No meu caso específico, ainda eu não quero, eu não quero, eu não vou parar o resto, parar os outros trabalhos, vamos colocar assim, para fazer isso aqui. Por quê? Porque sim, dá tempo. Dá tempo, tem tempo. Eu sei que 24 horas durante o dia é pouco. E eu concordo. Hoje, antes não. Hoje eu concordo que é pouco. Mas se você tomar essa medida, larga tudo e vou tentar fazer, cara, hoje eu não concordo. Por quê? Hoje é muito mais fácil na internet. E eu concordo, é verdade. Se comparar da época que eu gravava, que eu botava a câmera em cima da escada para filmar a TV, sim, é verdade, hoje é bem mais fácil. Entretanto, todavia, hoje o nível de concorrência também é colossalmente mais alto. Então, assim, ficou muito mais fácil, mas o nível de concorrência também é colossalmente mais alto. Entendeu? Na época que eu gravava, infinitamente menos pessoas, principalmente o conteúdo de jogo, tal, enfim, infinitamente menos pessoas. Era sempre aquele mesmo pool de galera que conseguia gravar. Enfim, disso, você começa a estudar tudo sobre o YouTube. Pra você entender como que é a dinâmica aqui. A criação de título, a geração de ideia, como que você faz uma boa capa. Mas lembra que pra você fazer tudo isso, você precisa saber o seu nicho e saber principalmente quem é seu público. Uma recomendação de leitura pra quem quer fazer isso, que nesse livro aqui, ele dá diversos cases de diversas pessoas e empresas que usam o YouTube como ferramenta pra gerar mais dinheiro. Mas não pra ganhar dinheiro com visualização. Pensa na visualização como um bônus. Mas todas as pessoas aqui criaram negócios a partir do YouTube. Algumas já tinham e outras criaram um produto a partir da comunidade que elas criaram. Então existem diversos meios. Às vezes você só precisa de um plano, de um tempo e talvez de uma orientação. Mas começa primeiro criando o seu plano. Bom, e agora aqui eu preciso focar, terminar de escrever todos os meus roteiros, porque eu fiquei bastante tempo sem ter diversos conteúdos programados. E agora que eu tenho agência, eu decidi focar e pensar em todos os temas que eu preciso escrever pra poder gravar esses conteúdos e usar dessa tese que a gente tá estudando pra criar conteúdo de uma maneira intencional, mas principalmente para esse conteúdo gerar cliente para nossa agência. viu? Ou seja, é exatamente o que eu comentei agora há pouco e que ele mesmo comentou agora há pouco, que é esse o ponto. Ou seja, ele tem ali o serviço dele que ele vai vender, e aí a geração de conteúdo, no fim, é claro, para agregar valor para as pessoas, mas também para gerar clientes para a empresa dele fora da internet. Ou seja,
canais de receitas diferentes, ou seja, você está diversificando as fontes de renda. E eu sou extremamente favorável a isso. E esse é um dos motivos de eu também estar aqui, né? Hoje o canal não tem nada, não tem inscrito, não tem view, não tem nada, é porque eu tô gravando esse vídeo, tô gravando na verdade alguns vídeos e eu nem comecei a editar esse volume de vídeos. E por isso que eu falei, eu quero editar todos numa sequência, eu faço tudo sozinho, tá? Diga de passagem, sou eu que me viro com tudo sozinho. Então, quando eu tiver tudo pronto, aí eu começo a alimentar a própria ferramenta para manter esse volume de vídeo saindo, etc, tal. Mas é muito mais nesse sentido de que, assim, hoje em dia não é tão simples, acho eu, você conseguir só viver de internet através de publicidade, esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, entendeu? Por quê? Porque tem muita gente, tem muita, 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 muita gente para isso. Então, tende a ser mais lógico, a fazer mais sentido você ter ali a tua criação de conteúdo, paralelamente você ter outras coisas. Ou você vai vender produto de afiliado, ou você faz o seu próprio infoproduto, ou você faz uma lojinha online, vende você os seus próprios produtos, você cria algum curso, alguma mentoria, você gera algum serviço para as pessoas, enfim, faz alguma prestação de serviço, vende alguma coisa, vende um produto, vende sei lá, qualquer coisa. Você começa a gerar outras fontes de renda. Então você tem ali o YouTube, a fonte de renda com o YouTube. Eventualmente você pode conseguir publicidade para algumas mídias, né? Então, parceria com empresas, tal, enfim, que vão te pagar. Você também tem ali as suas outras atividades de outras empresas para gerar mais receita. E às vezes, gente, eu tô falando assim, você acaba, vamos supor que cada ferramenta dessa te gera, por exemplo, sei lá, R$ 10.000. Em 3 negócios diferentes, você já tem R$ 30.000. Claro, você vai ter custo de produção, você tem os seus gastos, você tem as suas despesas, né? Eu tô falando, vamos colocar nível de faturamento. Você faturou R$ 30.000. Só que será que se você não conseguir controlar a sua operação para manter todas as despesas, inclusive impostos, já que esse país do caralho gosta de fuder as pessoas a nível de imposto. Mas enfim, conteúdo para um outro vídeo. E vamos supor que dos 30 pau de faturamento você pagou 15, ou seja, você liquidou tudo com 15, sobrou no seu bolso 15.000. Cara, vamos e convenhamos, 15.000 não é um dinheiro que você se joga no lixo, né? Hoje em dia ainda é um bom, um bom valor. Então é mais nesse sentido que eu queria resenhar e trocar essa ideia com vocês aqui. Achei esse conteúdo bem bacana, acho que deu para fazer algumas trocas legais aqui, eu consegui acrescentar algumas coisas que eu queria, mas também para mim. Entendeu? Porque, mais ou menos, dadas as devidas proporções do que o brother aí tá querendo fazer, e apesar de eu gostar do estilo de edição dele, enfim, é o que eu também quero para mim. Então, assim, eu quero diversificar os diálogos com as pessoas. Hoje eu já tenho meu trabalho solidificado, as coisas já acontecem, entre aspas, no mundo real, ou seja, fora da internet, mas eu também quero preparar esse material, eu também quero preparar esse conteúdo para as pessoas, justamente para as pessoas conseguirem entender que existe mais coisa. Ou seja, não existe só uma opção, entendeu? Não tem só um caminho. Por que não mais? Por que não eu não posso trabalhar aqui, no meu trabalho normal, tá? As coisas normais que eu faço? Dias úteis, segunda a sexta, durante o dia, tá, não sei o quê, pô, beleza, faz o que tem que fazer. À noite, faz outras coisas, entendeu? Vou dar um exemplo. Para quem, inclusive, que eu peguei essa câmera, na verdade eu tenho essa câmera já tem uns anos, né, mas, e aí eu vou colocar, e para ser sincero, eu só usei ela uma vez na vida. Foi quando eu fiz uma viagem, e eu usei na viagem e só. Depois, tipo, nunca mais, entendeu? Eu fui ligar ela tal, e brincar com ela recentemente aí, só pra ver se tava funcionando. E sim, tava funcionando. Então, assim, eu vou treinar. Por que que eu não faço os vídeos na academia? Eu tô, sei lá, no carro dirigindo para algum lugar. Então que eu não penduro alguma coisa ali para filmar e para trocar ideia com as pessoas, tá? Tá entendendo? Assim, a gente não precisa. E assim, eu sou o tipo de pessoa que, cara, eu vou descansar mesmo no dia que eu morrer. Enquanto eu não morrer, mano, eu preciso viver a vida do jeito que ela tem que ser vivida. E o que que eu quero dizer com viver a vida do jeito que ela tem que ser vivida? Isso é na minha concepção. O que eu faço para mim, para me sentir vivo? Isso é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer a si própria. O que que você faz para você se sentir vivo? Entendeu? São concepções diferentes, são visões diferentes. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, cara, é totalmente de graça. Não vai doer em nada para você. Clicar aqui no gostei, não vai doer em nada para você. E ajuda muito o canal a conseguir chegar em mais pessoas, a atender mais pessoas. Então, sim, são ações de segundos para você e que ajuda muito quem tá aqui do outro lado. Fechou? Valeu, obrigado. A gente se vê, até mais.